Olá, professor José Landsberg, e venho aqui com mais tópicos de gestão financeira que o empreendedor precisa conhecer para bem gerir a sua empresa. E o que a gente vai conversar hoje, pessoal, é sobre o endividamento. A gente pensa que empresas endividadas necessariamente são empresas ruins financeiramente. A gente pensa que todo endividamento que uma empresa tem é um endividamento nocivo, é um endividamento que faz mal à empresa. E a gente precisa quebrar esse paradigma. O endividamento ele pode ser uma coisa boa, o endividamento pode ser uma coisa útil e até necessária para a boa gestão financeira da empresa. O que a gente tem que ter cuidado é com o tipo de endividamento que a gente está fazendo. O endividamento, quando é produtivo, ou seja, eu me endivido, mas com o intuito de fazer mais dinheiro, de produzir para poder vender mais, de produzir para aumentar o meu faturamento, esse endividamento é bem-vindo. Mas quando eu faço o endividamento para eu cobrir rombos que a empresa apresenta, ou seja, eu pego o dinheiro emprestado para pagar dinheiros que a empresa não conseguiu pagar, esse endividamento é nocivo. Então, quando você se endivida pensando em produzir mais, em gerar maior faturamento, em aumentar a operação da empresa, o endividamento é bem-vindo. É o chamado endividamento produtivo. Uma outra preocupação que o gestor financeiro precisa ter em relação ao endividamento é com o grau de endividamento, o volume de endividamento e principalmente quão caro é esse endividamento. Quando você se endivida em linhas de crédito que são extremamente altas, tem um juros, um custo do dinheiro muito alto, esse endividamento ele vai te apertar sem dúvida. Por quê? Porque ainda que o teu endividamento seja produtivo, ou seja, tu se endivida para produzir mais, para faturar mais, para gerar mais receita para a empresa, o dinheiro que tu pegou emprestado, ele tem um custo tão alto que essa produção a mais não consegue pagar o custo do dinheiro que tu pegou emprestado. Então, você empreendedor deve se preocupar em ter endividamentos produtivos, endividamentos com o custo do dinheiro justo, um custo do dinheiro que você consiga pagar. Não adianta você se endividar, por exemplo, no cheque especial, que tem taxas de juros de 10, 15, 14, 13% ao mês, são taxas nocivas e que não vai ter aumento de faturamento que consiga pagar esse custo do dinheiro. Então, endividamento ele é bom quando produtivo, quando ajustado em seu custo e principalmente dentro da capacidade de pagamento da empresa. Ainda que tu pegue um endividamento produtivo a um custo baixo, se você não conseguir gerar receita agora, você pode não conseguir pagar e aí você acaba no pior cenário do endividamento, que é aquele endividamento não pago ou endividamento inadimplente. Então, endividamento produtivo a um custo ajustado e adequado às necessidades da empresa. Gente, e linhas de crédito para empreendedores dos diversos tamanhos sempre tem instituição financeira disponibilizando. Posso colocar, porque faz parte da nossa realidade, o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem diversas linhas de crédito voltadas a empreendedores. Há taxas convidativas, ou seja, taxas baixas, com prazo que cabe no bolso do empreendedor e dentro da necessidade de pagamento e da capacidade e necessidade de pagamento da empresa e ajustado à produção da empresa. Então, o empreendedor pode se direcionar ao Banco do Nordeste e entender quais são as linhas de crédito disponíveis e como ele pode acessar essas linhas de crédito. O momento pandêmico que nós passamos, o governo lançou a linha de crédito para subsidiar as empresas, para conseguir manter o nível de operação da empresa. Por quê? Porque ele entende que as empresas precisam continuar vivas, então tem a Caixa Econômica, o próprio Banco do Brasil oferecendo linhas de crédito. Então, eu sugiro o empreendedor buscar o banco do qual ele tem relacionamento, ele buscar o Banco do Nordeste para entender quais são as linhas de crédito disponíveis. Se ele julgar que essa linha de crédito vai trazer um crédito produtivo, um crédito com custo, ou seja, com as taxas de juros adequadas, e com um prazo de pagamento
compatível com a capacidade da empresa, esse endividamento é bem-vindo. Um exemplo simples, vamos dizer que você comprou um caminhãozinho para entregar os seus produtos. Ora, você financiou esse caminhãozinho, mas o aumento dos clientes gerados pela capacidade de entregar em lugares mais distantes, entregar mais rápido, o aumento do faturamento gerado por esses novos clientes vai ser suficiente para pagar a parcela do financiamento do caminhão, desde que sejam parcelas ajustadas à capacidade da empresa a um custo ajustado à realidade. Então, o empreendedor ele não pode ter medo de se endividar. O empreendedor ele deve ter medo de se endividar com má qualidade de dívida, que seriam aquelas dívidas muito caras ou que têm um prazo de pagamento em desacordo com a capacidade de pagamento da empresa. Então, empreendedor, se endividar pode ser bom, pode ser útil, pode ser necessário. Você só precisa se preocupar como se endividar.